Bom, vamos lá começar a aula de hoje, e hoje é o estilo wallpaper. Acho bem difícil alguém não conhecer esse estilo, né, o estilo mais famoso, digamos assim, que é um papel de parede, uma edit com várias fotos, ou PNG, enfim. Primeiro vocês têm que ter em mente que vocês podem fazer um wallpaper de qualquer fundo existente, inclusive com o fundo lock screen. Primeiro, claro, escolhendo as fotos que vocês vão utilizar e o PNG. Tentem dar preferência a shots de fotos, sequência de fotos, para a paleta ficar mais organizada. Eu fiz um fundo depois de eu já ter feito um molde, porque aí eu já sabia qual fundo ia combinar melhor com o estilo de montagem que eu queria fazer. E o bom desse estilo é que dá pra ser bem criativo, dá pra fazer de várias maneiras, de vários jeitos, dá pra inovar bastante, dá até pra fazer sem fundo, que é com várias fotos bem coladas uma à outra e quase não aparece o fundo. Porém, eu só fiz na aula de hoje de uma maneira que eu acho que dá pra vocês entenderem bem o que eu quero mostrar. Dá pra vocês entenderem bem as funções que vocês vão utilizar fazendo o wallpaper, e é isso que importa. Claro que eu já tinha pego as fotos e já tinha feito o fundo quando eu comecei a gravar. E aí eu comecei a fazendo essa listra no meio com a reguinha que tem na opção das formas, porque eu queria que aquelas fotos ali do meio ficassem em destaque. Foi na forma como eu pensei que ficaria quando eu fiz o molde. Depois eu posicionei o PNG ali no meio só pra mim ter uma base de como ficaria. E creio eu que vocês já saibam disso, mas vou explicar de novo. No PixArt tem várias formas de que dá pra vocês colocarem as fotos. Porém, caso vocês queiram fazer uma forma mais criativa, tem outro jeito, que é pelo IBIS. Primeiro vocês vão fazer o desenho da forma que vocês querem. Pode ser uma forma mais abstrata, pode ser uma mais retinha. Igual aquela minha ali que eu tô desenhando a forma, eu deixei o PNG invisível, só pra mim fechar ela. E depois consegui pintar dentro com a lata de tinta, porque só funciona se eu pintasse. E aí eu fechei ela. Deixei o PNG visível de novo só pra mim ver se não tava ultrapassando o limite que eu queria. E depois pintei, de qualquer cor, uma cor aleatória mesmo. E aí eu fiz esse desenho mais retinho, e aí eu fiz o outro mais abstrato. Um desenho mais com riscos aleatórios. Depois eu fechei também o desenho, deixei o PNG invisível e eu fechei o desenho para dar para pintar com a lata de tinta. Fechei de qualquer jeito porque aquela parte não ia ficar à mostra e eu pintei também. Depois em cima de cada partezinha, eu adicionei uma foto. Quando eu adicionei a foto, eu fui no cortando, naquela opção que ficou a linha azul, e eu posicionei a foto de forma que preenchesse todo o desenho. Logo, a foto ficou daquele formato que eu queria. Então, dá pra vocês fazerem qualquer desenho que vocês queiram e colocar a foto por dentro que vai ficar lindo. Essa é uma das funções do IBIS que eu mais gosto. Fiz a mesma coisa com a outra forma, coloquei uma foto por cima e fui na opção de cortando, ali naquela setinha embaixo, do lado do cadeado, e posicionei depois, fui na setinha de posicionar e posicionei ali até cobrir toda a parte vermelha. Depois eu juntei as camadas, só pra ficar menos camadas, não ficar tantas e me confundir. E depois, em cima de cada uma, eu fiz uma bordinha. Peguei o pincel, um pincel mais clarinho que desse destaque, e fui fazendo uma bordinha, como se fosse uma moldura da foto. E isso vocês podem fazer em qualquer foto, igual nessa bordinha, nessa foto mais retinha, eu usei aquele formato da reguinha. Já na outra, eu fiz à mão mesmo, eu liguei o estabilizador e fiz à mão. No caso, eu contornei sem nenhuma ajuda de uma régua ou etc. E dá pra vocês fazerem moldura em qualquer foto, dá pra vocês fazerem qualquer formato pra colocar a foto dentro. E essa é a parte mais legal do wallpaper. Outra coisa que eu esqueci de falar
Vocês podem fazer o wallpaper do tamanho da tela do celular de vocês ou 9x16. 9x16 tem o formato no PixArt e também tem o formato no Ibis. No caso, o meu wallpaper eu fiz 9x16 mesmo. Outra forma que eu vou explicar, que eu vou mostrar pra vocês como faz, é aquela parte toda cheia de risquinhos que vocês sempre veem. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Que também é feito desenhado antes e depois clicando, adicionando a foto e clicando na opção de cortar. Então eu fiz uma linhazinha com a reguinha, com a opção de desenho da linha reta, e depois eu fechei num formato circular. Depois eu deixei o fundo invisível só para não atrapalhar na hora de eu pintar por dentro, assim como eu fiz com os outros formatos. Aí eu clonei essa camada e eu fui na opção de mover e fui colocando, dando um espacinho entre elas e colocando cada vez elas menores, tomando cuidado para o espaço entre elas ficar da mesma forma, da mesma quantidade. Então depois eu juntei essas camadas dessas linhas e assim como as fotos de baixo eu só adicionei outra foto por cima e cortei. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, caso vocês queiram desenhar uma parte lisa para dar destaque para as fotos, igual eu fiz com essa listra vermelha, vocês tomem cuidado porque, por exemplo, um fundo de texturas não combina com uma parte desenhada como essa, tá? Então, no caso, seria melhor vocês fazerem um fundo com textura de ecrã ou fundo tropical, qualquer um, menos o de textura. Claro que no fundo de texturas vocês podem utilizar dessas formas de fazer, de desenhar um formato e depois colocar a foto por cima, cortando. E eu gosto de fazer as edits pelo Ibis porque eu posso deixar as camadas invisíveis e dá pra mim visualizar melhor tudo que eu tô fazendo. Dá pra também ser mais criativo, como fazer as formas de como eu quero as fotos de qualquer jeito. Tem várias ferramentas que eu posso utilizar que não estão disponíveis no PixArt. Sem contar que o Ibis não tira a qualidade como o Pix tira. Depois também fiz uma bordinha naquela parte ali, tomando cuidado para o espaço entre as linhas ficar o mesmo também. Foquem nos mínimos detalhes, vocês viram aí que eu apaguei várias vezes antes de fazer outra linha, porque vocês têm que ter paciência pra ficar bonitinho, pra ficar da forma como vocês imaginaram. E como vocês viram meu molde, não ficou da forma como eu tinha desenhado, não exatamente da forma como eu tinha desenhado, mas ficou nessa base. A única coisa que mudou foi alguns formatos de fotos. Então isso ajuda muito em questão do posicionamento que eu já falei pra vocês. Claro que depois eu tive que achar um outro espaço para colocar a escrita da fonte, porque eu mudando o formato das minhas fotos, posicionadas na Edit, acabou sobrando menos espaço para elas, porém ainda sobrou espaço para as fontes. Então tomem cuidado, vocês viram que mesmo com o molde, imprevistos acontecem, então tentem visualizar bem a forma como vocês querem trabalhar no wallpaper de vocês. Eu salvei como PNG transparente as peças que eu tinha desenhado, porque eu queria colocar sombra nelas. E infelizmente não tem sombra no Ibis ainda. Então eu fui nos 3 pontinhos e salvei como PNG transparente cada camada. Por isso que é importante que vocês façam os desenhos e as fotos em camadas. Fica muito mais fácil. Eu posicionei exatamente no meio, exatamente como eu tinha desenhado lá no Ibis. E depois eu só adicionei as sombras para dar mais destaque. O Pix tirou bastante da qualidade das minhas fotos e do PNG, porém como eu já tinha pego materiais com bastante qualidade, acabou que não afetou tanto. A sombra é uma ferramenta indispensável porque ela dá destaque para seja fonte, seja decoração, seja fotos.
e dá também a sensação de profundidade pra edit. Então torna ela mais trabalhada, deixa ela mais detalhada. Depois eu adicionei o PNG ali só pra mim ter uma base de como as coisas ficariam posicionadas. E também para os elementos não ficarem amontoados e um tampar o outro. E depois eu fui seguindo o molde que eu tinha feito. E depois, é claro que eu tive que improvisar nos formatos de algumas fotos, principalmente dentro desse triângulo vermelho, que não ficou exatamente como eu tinha imaginado, não ficou preenchidinho como eu tinha imaginado. Então por isso eu precisei mudar um pouquinho. Depois eu fui posicionando as fotos. Não tem muito segredo nisso, assim como o MDF, eu fui colocando de diferentes formatos do Pix que vocês já conhecem, diferentes layouts, sem segredos. Caso vocês peguem inspiração de algum dos exemplos que eu mandar, ou de algum wallpaper que vocês virem por aí, e tiverem dúvidas de como faz, vocês podem me perguntar, me mandem o exemplo que vocês viram que eu tento ensinar vocês como fazer. Porque realmente esse é um estilo muito amplo que dá pra fazer de muitas formas e não dá pra mim ensinar todas em um só vídeo. Então, caso tenham dificuldade de fazer de alguma outra forma, o wallpaper, vocês podem me perguntar que eu gravo um videozinho e eu só explico pra vocês como faz. E essas fotos todas eu peguei no aplicativo VK. Eu só pesquisei Iron Man no link que eu mandei pra vocês já em uma aula anterior de como fazer icon. E eu pesquisei no mural o nome Iron Man e apareceram vários prints, vários screen caps, e eu só baixei as imagens. Já o PNG, eu fui no Google e eu pesquisei PNG, e aí já apareceram vários prontos que eu só fiz o download e nem precisei passar no Remove BG. O que ajuda muito a meu PNG ter qualidade. Como vocês viram aí, eu mudei o formato de algumas fotos, que ficou diferente do molde. Por isso, as escritas não ficaram exatamente como eu tinha imaginado. Mas por ter sobrado os espacinhos ali que eu já estava pensando nisso, eu posicionei elas ali como eu tinha pensado. As únicas escritas que vocês vão colocar nesse estilo é as escritas do nome, então tem que ser escritas bem trabalhadas, ok? Não economizem nas ferramentas. Também não economizem nas decorações, ok? Tanto de pincéis do Ibis, quanto de ornamentos, e depois coloquem efeito. E a minha edit ficou assim.